Então, vamos lá. Nós vamos começar hoje o capítulo 23. E olha, o 23 e o 24, eles são tão profundos que não sei não se a gente vai conseguir fazer tudo hoje, tá? Talvez a gente consiga fazer o 23, aí o 24 a gente deixa para amanhã, tá? Porque ele é bem comprido, o 24, e bem profundo, mas tudo bem. Vamos começar, então. Alguém quer ler? Capítulo 23, aí, se puder ler, Posso do ler. 1 até o 7, por enquanto. Do 1 até o 7, Gênesis 23, do 1 ao 7. Isso. Só um minuto. Gênesis 23, do 1 ao 7, correto? Tá. Sara viveu 127 anos. Ela faleceu em Kiriat Arba, que é Hebrom, em Canaã. E Abraão foi cumprir o luto por Sara e chorou a sua falta. Depois Abraão deixou ali o corpo de sua esposa e foi falar com os hititas. No meio de vós sou apenas um estrangeiro e um residente. Concedei-me uma posse funerária em vossas terras, para que eu tenha onde sepultar o corpo da minha mulher. Os hititas deram a seguinte resposta a Abraão: Meu senhor, ouve-nos. Tu és um príncipe de Deus entre nós. Enterra, pois, a tua morta na mais nobre de nossas sepulturas. Ninguém de nós se recusará a oferecer-te sua própria sepultura. Então, Abraão levantou-se e se inclinou diante do povo daquela terra e os filhos de Hete. Só até aí, né? Isso. Pode ler até o 8, até o 9. E rogou-lhes: Se consentis que eu leve a minha morta e a enterre, ouve-me e intercedei por mim junto a Efron, filho de Zoar, a fim de que ele me ceda a gruta de Macpela, que lhe pertence e que está na extremidade de seu campo, que ele me dê por seu pleno valor na vossa presença, como posse funerária. Então, tá. Obrigada, Sarinha. Bom, vamos lá. Sara viveu 127 anos, né? Pelos arredores de Hebrom, tá? Hebrom, a gente vai ver que a tradução é amizade, é aliança, tá? Lá em Isaías 41:8, se alguém puder ver para nós, eu vou ver aqui no meu celular aqui, que fica mais fácil. Isaías 41:8. Querem que eu leia? Pode ler, Sarinha. Tá bom. 41:8. Mas tu, ó Israel, servo meu, tu, Jacó, a quem escolhi, descendência de Abraão, meu amigo. Isso. Pode ler o 9 também. Tu, a quem tirei dos confins da terra, chamei desde os seus cantos e te disse: Tu és o meu servo, eu te escolhi e não te rejeitei. Aí ele está dizendo sobre a Israel, Jacó, descendente de Abraão, descendente dessa aliança, dessa amizade, que desde Abraão converteu em Cristo, tá? Então, Hebrom, ele significa isso, essa amizade, uma terra entre amizade entre um homem e Deus, uma aliança entre um homem e Deus. É exatamente o que significa Hebrom. E nessa terra, só que essa terra era uma terra em Canaã, tá? E Canaã, a gente vai lembrar que é o quê? Canaã, ela era, além de Canaã ser neto de Noé, tá? Canaã também poderia significar uma terra baixa, subjugada, né? E que verdadeiramente é
uma terra baixa, porque fica ali na Palestina, onde está tendo aquela, né, luta de Gaza e tudo mais. A gente vê que ela é subjugada até hoje. Ali também fala que é a terra da púrpura, tá? Onde tinha uns caramujos que, quando espremidos, eles geravam a cor púrpura. Então, é a terra da púrpura. E interessante que ela também fala que é a terra de Mercador, tá? E aí, quando a gente olha lá para Apocalipse, e isso é muito, muito profético, porque assim, você olha para Apocalipse, aí você lê lá, Apocalipse, Revelação, capítulo 18, 17, né? Fala que a prostituta, ela vinha com vestida de púrpura e escarlate, tá? Aí, essa era a terra do púrpura. Essa era a terra do mercador. Aí você vai lá em Apocalipse 18. Desculpa, eu acho que era o 18 mesmo, espera aí. 18, fala dos negociantes na terra que enriqueceram, tá? Também fala que é a cidade, aqui no 17, é a cidade que reina sobre os reis da terra. Aí também fala sobre aqui, porque os seus mercadores, no 18, 23, tá? Fala que os seus mercadores eram os mais poderosos da terra, e todas as nações foram enganadas. Há uma grande referência, tá? A tudo isso, há uma terra de mercador, há uma terra da púrpura, há uma terra baixa, tá? Subjugada, e os descendentes de Noé, que eram descendentes de Cã, que foi amaldiçoado, e Canaã, filho de Cã, tá? Então, olha só quanta coisa, quanta referência, tá? Então, era ali que Sara estava vivendo. E Abraão foi lamentar, chorar por ela. Aí a gente fala sobre os heteus, os filhos dos heteus, né? E Abraão falou: eu sou estrangeiro na terra de vocês. Permita-me adquirir um local para sepultar entre vocês, para eu poder sepultar a minha mulher morta. E o que ele fala? Meu senhor, olha só, os heteus, Abraão era considerado como estrangeiro. E os heteus falaram: meu senhor, tu és um príncipe de Deus entre nós. Isso é, meus irmãos, para vocês entenderem o quão Abraão era considerado aqui nessa terra, enaltecido, tá? E aí é uma referência à divindade de Deus, né? Ele era tido como um homem de Deus maior, com honras, tá? Como um príncipe de Deus aqui nessa terra, um representante. E a gente viu isso também lá em Gênesis, quando fala que Gênesis 20, versículo 7, que fala que ele era um profeta de Deus, tá? E ele era amigo de Deus. Então, ele era muito considerado, honrado, um homem honrado. E eles não iam se recusar a dar um lugar para enterrar a sua mulher. Só que aí, Abraão se levanta e curva-se, ele se curva, diante do povo da terra, dos filhos de Et, e fala: olha, ouça bem, eu não quero que vocês me deem a caverna de Macpela. Eu quero comprar de vocês. Quero que vocês me vendam a caverna de Macpela pelo preço integral, ou seja, pelo preço total. Não é para fazer, é para você, então eu faço por tanto. Não, eu quero pagar a totalidade desse lugar. Eu não quero que vocês me deem ela. Eu quero pagar integralmente. Eu quero que seja uma coisa justa, tá? A fim de garantir
que nunca fosse contestado. Porque o que acontece? Abraão ele tinha recebido essa promessa de Deus de que ele e toda os filhos dele, os filhos dos filhos dos filhos, toda a geração de Abraão ia herdar aquela terra de Canaã. Porém, entretanto, todavia, ele quis pagar pelo terreno onde estava a caverna de Macpela. Interessante que Macpela, eu vou compartilhar com vocês aqui, para vocês verem o que interessante que era. Macpela, aqui, ó, para vocês verem, eu vou ler. Macpela, ela poderia significar, tá? Uma caverna dupla. Eu acho que eu compartilhei o coisa errada, peraí. Apresentar outra coisa, eu acho que tá aqui. Compartilhei errado com vocês, peraí. Tá aqui. Aí. Aqui. Macpela significa dobrado em hebraico, tá? E deriva do termo hebraico duplo ou dobrar. Ou seja, ou ela era dupla mesmo, era uma possível explicação de que ela tinha dois pavimentos, tá? Um em cima e outro embaixo, uma estrutura de caverna dupla, com entrada de 2 níveis, tá? Ou realmente havia-se ali um sepultamento de todos os patriarcas, porque foi o que aconteceu, tá? O que aconteceu ali? Não só Abraão e Sara foi colocado depois que eles morreram nessa caverna, quanto também Isaac, Rebeca e Jacó e Lia. Ou seja, todos os patriarcas, com suas referidas esposas, foram colocados dentro de Macpela. Aí, ou você entende que todos aqueles que estavam dentro de Macpela, eles receberiam uma dupla honra, dupla bênção, sabe? Ou realmente ela era uma caverna dupla. Eu acho, eu estou falando eu acho que significava isso dupla honra, tá? Porque somente esses patriarcas entraram lá. E tem também, tá? Rabinos e esses pessoais aí que do judaísmo, que falam também que Adão e Eva também estavam enterrados em Macpela, tá? E que Abraão sabia disso, por isso quis comprar Macpela. Eu não acredito nisso, porque a palavra de Deus não fala sobre isso, então isso é um pensamento de sábios, né, de Jerusalém, mas que a palavra diz que Abraão, Sara, Isaac, Rebeca, Jacó e Lia estavam enterrados em Macpela, isso sim, tá? Então, como eu acredito no que está na Bíblia, eu não acredito que Adão e Eva estejam enterrados em Macpela, tá? Então, essa era a caverna dos patriarcas, que receberam dupla, para mim, na minha interpretação, dupla honra, tá? Por isso que Macpela significava dupla bênção, dupla honra, dobrar. Só os patriarcas estavam lá dentro, tá? E outra coisa que eu ia falar sobre Macpela, apresentar outra coisa, deixa eu ver aqui. Essa daqui. Era o que eu estava apresentando para vocês. Aí, aqui fala sobre Macpela, também fala que Hebron, Siquém, o Monte do Templo, esses 3 lugares lá em Israel, é interessante que esses 3 lugares foram tomados pelos árabes, tá? E não é mais de domínio dos judeus ou do judaísmo, tá? Foram tomados tudo pelos árabes, tá?
Eu quero ver aqui um lugar aqui que eu li. Aqui, ó. É, portanto, perturbador que hoje, aqui, ó, precisamente esses 3 locais que os árabes reivindicam como sua propriedade exclusiva e que as Nações Unidas alegam não tenham relevância histórica ou significado religioso para os judeus, tá? Realmente. Por quê? Porque toda a história de Jerusalém, da caverna de Macpela, tá? Toda Hebron, quer ver que eu falei mais? Siquém, que foi todo o lugar onde Abraão, seus descendentes ficaram, o Monte do Templo, tá? Hoje não pertence aos judeus, e sim aos árabes, aos muçulmanos, tá? É interessante isso. Mas é bom guardar isso na mente de vocês. Porque apesar de Deus ter prometido para Abraão e seus descendentes, quando a gente vai na linhagem de Abraão, a gente encontra Isaac, na linhagem de Isaac a gente encontra Jacó, na linhagem de Jacó a gente vai para José e Benjamim, que foram aqueles que receberam a bênção maior, né? Aí depois a gente vai para Efraim, filho de José, e Efraim é o quê? Os efraimitas, que representam os frutíferos, que representam os gentios. E aí, Judá, que é um dos filhos de Jacó, que forma a casa de Judá, quer reivindicar a sua herança nesses lugares. Hebron, Siquém, Monte do Templo e também Macpela. Então, até onde realmente só os judeus têm direito a esses lugares? Eu quero que vocês façam uma reflexão. Se a gente entender que os filhos de Abraão não é só os judeus, e sim as 12 tribos, então você vai entender que assim como os judeus têm direito a esses lugares, os árabes também, os indianos também, os americanos também. Por quê? Porque as 12 tribos de Israel foram espalhadas por toda a humanidade, tá? Por toda a terra. Então, a gente precisa entender que, apesar de a casa dos judeus estarem reivindicando esses lugares não pertencem somente a eles, tá? Isso foi uma promessa que Deus fez para todos os descendentes da casa de Abraão. Aí, continuando. Você pode ler para nós, Sarinha, do 10 ao 19? Posso fazer uma pergunta antes dela ler? Posso não, gente. Desculpa, agora eu estou despachando almoço. Ah, tá bom. Pode falar, Sandrinha. Aí você está falando de todos os descendentes de Abraão, né? Ismael também era, não era o filho da egípcia? Sim, mas Ismael, ele era o filho da escrava, não era o filho da aliança, né? Aí a gente, para ser o filho da aliança, tem que ser o filho Isaac, tá? Só que em Cristo se converge todos os povos da terra, não é isso? Quem é o filho da aliança? Quem é o filho que, na verdade, Isaac, ele referenciava a Yeshua, né? O filho da promessa. Então, o filho da promessa não é só Isaac por meio de uma descendência de DNA, e sim um filho de uma promessa de Deus com a humanidade de abençoar a todos os povos e nações da terra. É nele, se converge nele, em Yeshua, e não em Isaac, DNA de Isaac, porque quando se espalha as 12 tribos de Jacó,
os 12 filhos de Jacó se espalham por toda a humanidade, e aí depois disso você vê que somente os judeus guardaram a Torá, porque eles ficaram para guardar realmente a palavra, a Torá. Mas a Torá viva, que é Yeshua, quem recebeu? Quem recebeu a Torá viva? E não é nele que se converge todas as coisas? Então a gente precisa entender isso pela integralidade. Se eu for olhar somente para a linhagem, aí você vai olhar para a linhagem, então você vai ver os filhos de Abraão, os filhos de Isaac, os filhos de Jacó, porque Esaú não faz parte da aliança, lembra que ele negou, né, a primogenitude, ele negou a bênção. Então, para quem foi a bênção? Jacó, aí depois Jacó para as 12 tribos, das 12 tribos, o filho de José foi tido, Efraim, ele foi abençoado como? Ele não era Manassés, que era para ser o primogênito, mas quem foi abençoado como primogênito? Efraim. Então, a gente vai ver tudo isso ainda. Mas só para vocês entenderem que, apesar de Judá, Jerusalém agora, atual, estar reivindicando esses locais não pertencem a Israel terrena. Entende o que eu estou querendo dizer? Esses lugares foram prometidos por Deus para os filhos da promessa. E os filhos da promessa se convergem em quem? Em uma linhagem terrena ou uma linhagem espiritual? Uma linhagem que se converge naqueles que são filhos de Abraão e que são filhos da fé em Yeshua. Entende? A gente precisa entender isso e direcionar a nossa mente para isso. Porque se você ficar presa numa linhagem, quem é hoje filho de Abraão? Aí a gente leu na Paraxá ontem, lembra? Quem são filhos de Abraão? Os filhos da fé. Da fé em Yeshua. Esses são os filhos de Abraão. Os filhos de Sara. Vocês têm dúvida sobre isso, gente? Vocês têm? Porque Ismael representa os ismaelitas, Esaú é Edom, é os edomitas. Então, Esaú é Edom, junto com Ismael, porque Esaú, ele casa com uma filha ismaelita. Então, olha só, ele faz aliança com uma ismaelita, e aí vem toda uma geração que não obedece os mandamentos, que não faz a vontade do Pai, que não receberam a bênção. Quem recebeu a bênção? Isaac, filho da promessa, que refletia em Yeshua. Mas calma, vamos por partes. A Sara não vai poder ler, eu vou continuar lendo no 10, tá? Efron, o hitita, estava sentado entre os filhos de Et e deu a Abraão sua resposta na presença dos filhos de Et, que permaneciam ao conselho da cidade. Não, meu senhor, ouça-me. Eu dou a você o campo com a caverna. Dou a você. Na presença do meu povo, eu dou a você. Abraão curvou-se diante do povo da terra e disse a Efron para todos ouvirem: por favor, seja bondoso comigo e ouça-me. Eu pagarei o preço do campo. Aceite-o de mim. E sepultarei minha morta ali. Efron, porém, respondeu a Abraão: meu senhor, ouça-me. Um lote de terra aqui que vale 400 shekelim de prata. Gente, 400 shekelim era pesado isso daí, tá? O que isso significa entre mim e você?
Apenas sepulta sua morta ali. Abraão entendeu o que Efron disse. Por isso ele pesou para Efron a quantia de dinheiro específica na presença dos filhos de Et. 400 shecalim de prata, correspondente entre os mercadores, ou seja, 4,5 kg de prata pela terra, tá? E aí, isso era um montante bem significativo, tá? Para a época, 4,5 kg de prata. Era realmente um preço alto, tá? Não era um qualquer coisa. Aqui, a gente vai ver aqui, ó, eu vou compartilhar com vocês. Deixa eu pegar aqui. Compartilhar. Ó, resumo do significado dos 400 shekalims. Transação legal e justa. Primeiramente, Abraão, ele queria uma transação legal e justa para que ninguém questionasse ele amanhã depois e falasse assim, não foi dado para o senhor, não. O senhor vai ter que tirar seus mortos daí e essa terra é nossa. Amanhã depois os hititas não reivindicarem a terra. Ele tinha promessa, Abraão tinha promessa, mas ele queria pagar para que ninguém viesse a questionar amanhã depois. Então, uma compra de propriedade foi feita de forma impecável, garantindo a posse definitiva. Outra coisa, um compromisso e um legado. Compromisso de Abraão em garantir um local de sepultamento para sua família, estabelecendo um legado para as gerações futuras na terra prometida. Olha só, e realmente foi feito isso, porque não só ele e Sara entraram em Macpela, mas também seu filho Isaac, a esposa, depois Jacó e a esposa, tá? Entenda que isso não foi por acaso. Ah, mas por que ele comprou? Por que ele não recebeu? Não, ele precisava pagar. É a mesma coisa hoje, tá? Hoje a gente vai comprar uma propriedade. Aí a gente pega e fala assim para a pessoa, e para o filho dela, eu vou comprar essa propriedade aqui, mas eu não posso passar para o meu nome, tá? Então fica no nome de vocês aí, mas vocês sabem que é meu, tá? Amanhã depois, quando eu puder passar para o meu nome, a gente passa. Vai dar bom isso? Vai dar bom? Fala para mim. Não vai. Não vai, porque você fez acordo com um patriarca, mas se esse patriarca morrer e o filho quiser te enganar e falar, não, eu não sei de nada, meu pai não me falou nada, essa terra é nossa e eu não vou dar essa terra. A mesma coisa aconteceu lá. Então, esse compromisso que Abraão fez, essa transação justa, pagando, tinha um significado simbólico também, tá? O valor dessa promessa, embora feita de forma divina, é reforçado por meio de contratos, também estabelecidos entre homens, tá? Por exemplo, por que isso foi importante? Porque hoje, até os árabes reconhecem que esse ponto, essa caverna e toda essa região de Hebron e Siquém, e essa região aí onde estava Macpela, até hoje, até os dias de hoje, isso foi 2000 anos antes de Jesus, Abraão. Até hoje eles reconhecem que aquela região é de Abraão. Então, olha a importância disso. Se simplesmente Abraão tivesse recebido só como um presente dos hititas, será que hoje todo mundo reconheceria que aquela região toda foi comprada por Abraão? Não. Então, é uma coisa vai muito além do que simplesmente um contrato de boca ou um presente dos hititas para Abraão. Abraão fez questão de pagar, para que não pudesse se questionar nunca
que aquela terra pertencia aos descendentes de Abraão. Então, ele pesou os shecalins, e assim o campo de Efron em Maquipela, eu estou lendo 17, tá? Que se encontra junto ao Manre, o campo, a caverna e todas as árvores dentro dele e à sua volta foram transferidos para Abraão, como sua propriedade, na presença dos filhos de Et, que pertenciam ao conselho da cidade. Então, Abraão sepultou Sara, sua mulher, na caverna do campo de Maquipela, junto ao Manre, também conhecido como Efron, na terra de Canaã. O campo e a caverna foram comprados por Abraão dos filhos de Et como um local para o sepultamento de sua propriedade, tá? Isso é muito mais do que físico, é muito mais simbólico espiritualmente do que fisicamente, tá? Simplesmente, ele comprou uma propriedade. Isso é muito mais simbólico, representando ali aquela caverna de Maquipela, tá? Uma porção dupla de bênção, tá? Representando realmente os patriarcas, a bênção dos patriarcas, que todos os patriarcas da geração, tanto Abraão, quanto Isaac, quanto Jacó, todos eles estão em Maquipela. Estavam, né? Em Maquipela. E para ninguém questionar que aquele local foi dado pelo próprio Deus para os descendentes de Abraão. Entende? Que é vai muito além do que simplesmente comprar uma terrinha ali para fazer um cemitério, enterrar os seus entes queridos. Vai muito além disso. Ximeira, será que pode linkar? Me veio na mente aqui a passagem de Davi, quando ele queria oferecer um sacrifício a Deus. Sim. E Araúna, né, quis dar a ele uma propriedade, ele falou, não, eu não Sim. quero Sim. dar nada ao meu Deus que não me custe. Será que pode linkar aí, fazer um... Não, é totalmente isso, Sara. Okay. É que Davi volta a refazer aquilo que foi feito com Abraão. Por quê? Porque Davi, ele representa o quê? Davi, ele representa Yeshua. Exato. Então, novamente, reafirmando a aliança. Você entende? Uhum. A mesma coisa que aconteceu com o pai Abraão. Então, ali, Davi, ele reafirma a aliança. E aí, quando vem Yeshua, se completa a aliança. Por isso que fala aliança renovada. Porque essa aliança, ela já foi feita desde o princípio. Então, quando Yeshua vem, ele renova uma aliança que foi feita com Abraão. Ele renova essa aliança. Tudo se converge agora nele. Tudo agora, toda aliança feita, todos os descendentes de Abraão, pela fé sois salvos. Pela fé. Foram justificados pela fé. Pela fé, assim como o pai Abraão. E aí somos filhos de Abraão, se somos filhos de Sara, porque somos filhos da livre, e não da escrava. E a escrava representando aqueles filhos do pecado, aqueles que são escravizados pelo pecado. Filhos da livre são todos aqueles que estão livres em Yeshua. Não há mais condenação. Por quê? Porque são filhos de Deus por meio de Yeshua. Ele renova essa aliança. Tudo se converge nele. Então é lindo quando você para olhar desde o princípio de Gênesis, tudo se concretizando. Só que se você olhar para Gênesis de forma literal, você não vai conseguir deleitar-se no espiritual. Porque aí você vai entrar com legalismo. E vai querer fazer conforme está lá, a Torá inteira. Mas isso representava e apontava tudo para Cristo.
Tudo, toda aliança foi renovada em Cristo. Entenderam, meus amores? Então, eu não sei se eu continuo o 24, porque o 24 é grande e é tão cheio de significados também. O que vocês acham? Se vocês puderem ficar, eu fico. Mas se não, se vocês falarem não, vai ficar muito grande, aí a gente para aqui e continua no o 24 amanhã. O que vocês acham? Eu posso. Estou só despachando o almoço aqui e posso. Só dá um joinha quem pode, tá? Porque aí a gente continua. Só para eu saber. A Drica, a Isabela, a Claudinha. Então, beleza. Todo mundo pode, então vamos continuar, tá? 24. A essa altura, Abraão era idoso, de idade avançada, e Adonai abençoou Abraão em tudo. Abraão disse ao servo, provavelmente Eliezer, tá, gente? E Eliezer significa Deus é o meu socorro, tá? Esse servo que lhe servia há mais tempo, provavelmente Eliezer, não fala o nome dele, mas que estava incumbido de tudo o que ele possuía, lembra? Lembra que Eliezer, que o próprio Abraão falou que ele ia herdar tudo? Aí Deus falou, não, você vai ter um filho que vai herdar tudo. Então, Eliezer é que resolvia, que era o braço direito lá de Abraão. Aí, o que Abraão pede para Eliezer? Ponha a mão sobre a minha coxa. Isso demonstra o quê? Intimidade e honra, tá? Pois desejo que você jure por Adonai, o Deus do céu, o Deus da terra, que não escolherá uma mulher para meu filho dentre as mulheres de Canaã, entre as quais eu vivo, mas vá para minha terra natal, aos meus parentes, e escolha uma mulher para o meu filho Isaque. Gente, só aqui já fala um monte de coisa, tá? Primeiro, quem eram as mulheres cananeias? Quem eram as mulheres cananeias? Elas serviam a Deus? Elas serviam mesmo Deus? Não, né? Não serviam. Deixa eu mostrar aqui para vocês aqui. Peraí. Vou compartilhar aqui com vocês. Bom, por que a gente tem que entender essa mulher cananeia aqui? Eu até peguei a referência. Você lembra quando Yeshua fala para a mulher cananeia, né, que ele não ia dar o alimento que era para os filhos? Aí ela fala o quê? Mas, Senhor, até os cachorrinhos comem das migalhas que caem, não é mesmo? Aí, pela fé dela, Yeshua curou a filha dela que estava endemoniada. Os cananeus, a gente já sabe, né? Eles não serviam a Deus. Eles eram povos pagãos. Eles adoravam Baal, eles tinham um culto a Asterote, tá? Eles eram completamente fora da realidade da adoração pura, tá? E quando Abraão fala para o servo Eliezer procurar uma esposa, desculpa, porque o coisa está aqui. Procurar uma esposa lá na terra natal dele, dos seus parentes, lembrando que onde morava Abraão? Em Ur. Ur dos caldeus era praticamente, vamos pôr, amanhã depois seria Babilônia, tá? Então, mas por que Abraão manda ir lá para Babilônia buscar uma mulher? Sendo que a Cananeia e a Babilônia, praticamente ninguém adorava a Deus, lembrando que os parentes de Abraão, lembra? Sai da tua parentela. Por quê? Porque eles adoravam o mesmo Deus? Não adoravam.
Porém, entretanto, todavia, Abraão já pede para ir para a terra natal. Representando o que aqui, gente? Que a noiva seria buscada dentro da Babilônia. Presta atenção. Só que essa noiva teria que ter a fé no Deus Altíssimo. Apesar dela estar morando dentro da Babilônia, ela tinha fé no Deus Altíssimo. Olha só a referência, tá? Então, o servo vai obedecendo, busca essa noiva dentro da Babilônia, mas essa noiva, ela confia em Deus, ela crê em Deus. O mesmo Deus de Abraão. Vamos ver? Então, vai lá. Ele foi e o servo respondeu: e se nenhuma mulher desejar seguir-me até essa terra? Devo, então, levar seu filho de volta à terra de sua procedência? Olha só o que o servo está perguntando. Mas e se eu for e não achar nenhuma mulher que queira vir, representando nós, filhos da igreja? E se nenhum filho quiser adorar o Senhor em espírito e verdade? Entende? Se nenhuma mulher quiser vir, eu levo o seu filho até lá, lembrando que Isaac representava Yeshua. Eu levo o seu filho até lá, servo falando. E aqui, o servo, ele pode estar representando tanto os apóstolos, tá? Que foram os primeiros a ir até a noiva, né? Fazer uma noiva para Yeshua, quanto o Espírito Santo de Deus. Por quê? Porque é o Espírito Santo quem convence. Entende? Então ele vai e pergunta isso. Eu devo levar o teu filho, então, de volta para essa terra? Não. Olha o que ele fala. Abraão fala, e Abraão representando o próprio Deus, Pai Todo-Poderoso, tá? Abraão, cuide para não levar meu filho para lá. Adonai, o Deus do céu, que me tirou da casa do meu pai, da terra em que eu nasci, que conversou comigo e jurou-me, darei essa terra a seus descendentes, ele enviará o anjo à sua frente, e você deve trazer de lá a mulher para o meu filho. Mas se a mulher não estiver disposta a seguir você, então você estará liberado da obrigação da qual jurou. Apenas não leve meu filho para lá. Entende como que representa a mulher aqui? Que se essa mulher não quiser, olha só, se essa mulher não estiver disposta a seguir você, então você estará liberado da sua obrigação para a qual jurou. Olha que profundo isso. Mas calma, vamos continuar. Vamos continuar porque tem muita coisa aqui. O servo pôs a mão sobre a coxa de Abraão, seu senhor, e lhe fez o juramento acerca da incumbência. Então o servo levou 10 dos camelos do seu senhor. O número 10 significa transformação, tá? Transformação. E todos os tipos de presentes da parte do seu senhor. Levantou-se a partir de Arã, a cidade de Naor. À tarde, quando as mulheres saíram para buscar água, ele fez os camelos ajoelharam fora da cidade, junto ao poço. E ele disse: Adonai, Deus do meu senhor Abraão, por favor, permite-me ser bem-sucedido hoje e mostra a tua graça ao meu senhor Abraão. Aqui estou junto à fonte, para onde as filhas dos habitantes locais saem para buscar água. Direi a uma das jovens, por favor, desça o seu jarro, para que eu possa beber. Se ela responder sim, beba, e eu também beberei e darei água aos seus camelos, então que seja ela que tu desejas para o teu servo Isaque. Desse modo, saberei que demonstraste graça ao meu senhor. Bom, então vai lá o servo buscar essa noiva, tá?
lá nessa região de Ur da Babilônia. Só que antes, o servo leva 10 camelos, para na onde? No poço. Lembra que sempre é o poço, gente? Olha que coisa linda. É sempre esse poço. Onde Yeshua encontrou a samaritana? No poço. Aonde que a gente viu aqui que a própria serva de Sara estava no poço, representando a água viva, tá? E essa Rebeca, ela vai aparecer onde? No poço. Então, lá junto à fonte, ele fala isso. Senhor, se for ela, ela vai falar que vai dar água para mim, vai dar água para os camelos, e isso vai ser um sinal para mim de que é ela. Tá bom. No 15, antes que ele terminasse de falar, ou seja, Deus, ele é soberano, antes que ele terminasse de falar o que ele queria que Deus fizesse, Deus já fez. Às vezes é assim, tá? Às vezes você vai orar para que Deus confirme uma coisa, mas ele já fez. Ele já fez. Olha que coisa linda. Rebeca significa, sabe o que, gente? Aquela que une. É um laço, aquela que une, que faz aliança, tá? Filha de Betuel. Betuel significa lugar de encontro com Deus. Olha só. Então, aquela que faz aliança, filha do lugar do encontro com Deus, filha de Milcá, filha de Naor, irmão de Abraão, chegou com seu jarro sobre o ombro. A mulher era muito bonita, uma virgem. E aí a gente vai lembrar do quê? 2 Coríntios, eu vou ler aqui para vocês. Espera aí. Ai, peraí. 2 Coríntios 11, 2. Diz o quê? Eu vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura a um marido, a saber, o Cristo. Então, o que ele estava falando aqui? O apóstolo Paulo. E ele queria apresentar, olha o apóstolo, tá vendo? Por isso que a gente pode ver que Eliezer poderia ser tanto o Espírito Santo, aquele que nos leva, nosso Consolador, que nos leva a ser a Virgem Santa, pura, tá? A Yeshua, quanto também os apóstolos, porque olha o que o apóstolo Paulo fala aqui. Eu vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura a um marido, a saber, Cristo. Então, pode ser um dos dois? Pode. Tem essas duas interpretações, tá? Então, quem era a virgem pura? A igreja. Aqueles que nele creem, aqueles que seguem o Cordeiro para onde quer que ele vá. Agora, vamos ver aqui, Apocalipse 14, 4. O que fala dos 144 mil? Apocalipse 14. E olha que interessante, 14, 4 forma 144. Não é lindo? Deus é lindo. Bom, Apocalipse 14, 4 descreve ali os 144 mil. Espera aí, só um minutinho, deixa eu mudar aqui, porque está me atrapalhando aqui. Estes são os que não estão contaminados com mulheres, porque são virgens. Estes são os que seguem o Cordeiro para onde quer que ele vá. Entende? Então, o que estava falando sobre isso? Era uma jovem muito bonita, linda, pura, santa. Santa por quê? Porque santificada pelo Cordeiro de Deus. Virgem, por quê? Porque não se contaminar com falsas heresias, tá? Então, ela era virgem, ela estava preparada, adornada para o Cordeiro de Deus, tá? Pois jamais mantivera relações sexuais. O que é relações sexuais na Bíblia, gente?
tá? Falando sobre idolatria, sobre impureza, tá? É isso. E ela desce a fonte, enche o jarro e sobe. Ela desce a fonte. Ela desce a fonte. O servo correu e encontrou ela e disse: Por favor, dê-me um gole de água do seu jarro para beber. Beba, meu senhor, ela respondeu. E de imediato baixou o jarro até o braço e deixou beber. Quando ela acabou de lhe dar de beber, ela disse: Também tirarei água para os seus camelos até que tenham bebido o suficiente. Gente, sabe quanto que bebe um camelo? Um camelo. Ele tinha 10, o servo tinha 10. Um camelo, eu vou pôr aqui para vocês, para não falar, né, que é mentira. Ele bebe de 100 a 130 litros de água de uma só vez, tá? 10 litros por minuto. Chega a beber 10 litros por minuto. Agora, ele tinha quantos camelos? 10. Vamos supor que bebia 100 litros por camelo. Era 1.000 litros de água. Vamos supor que ele bebia 50 litros só. Era 500 litros de água. Essa mulher prestimosa representa todos os servos de Deus que não mede esforços para verdadeiramente servir. Servir é a capacidade da noiva servir e dar água para os outros. E aí, foi o que a gente falou ontem, sobre a fé sem obras, ela é morta. Porque se você é uma virgem, você está adornada, preparada, só que se você não souber servir, se você não der água de beber para outras pessoas, lembra da parábola dos talentos? Servo. Servo o quê? Aquele que não multiplicou os talentos? Servo mau. Servo mau. E aqui ela foi prestimosa, por quê? Porque ela serviu. A minha mãe sempre falava uma frase que ela falava assim para nós, os filhos dela: quem não serve para servir, não serve para viver. Porque nós estamos aqui nessa terra para servir. Para servir. A gente serve o marido, a gente serve os filhos, a gente serve os nossos irmãos, a gente serve as pessoas em geral. A gente precisa servir. Aí a palavra também diz que muitos hospedaram anjos. Por quê? Porque serviu. Foi lá, foi hospitaleiro, serviu. Recebeu na sua casa. Aquele que der de beber, ou aquele que der comida a uns dos meus, a mim o dará. O que significa isso que Jesus estava falando? Ele estava falando só do pão físico? Também. Mas o pão espiritual. Então, a gente precisa ir pregar, portanto, e fazer discípulos de todas as nações, até que ele volte. Então, essa noiva, ela precisa servir. Ela precisa ser uma noiva ativa. Não uma noiva preguiçosa. Já pensou se Rebeca chega aqui, vê lá os camelos e fala: não, 10 camelos não. Pelo amor de 10 camelos? Não, eu vou ficar aqui o dia inteiro dando água para esses camelos. Entendeu? Não pode ser preguiçosa. Tem que ser uma virgem prudente, ativa, uma virgem com muita vontade de servir. Aí ela fala. 20. Ela esvaziou rapidamente o jarro da gamela e então correu outra vez ao poço para tirar água. E continuou tirando água para todos os camelos dele. Tá vendo? Ela serviu todos os camelos. Todos. O homem observou em silêncio, esperando para saber se Adonai tornara a sua viagem bem-sucedida ou não.
Quando os cabelos pararam para beber, o homem pegou um anel de ouro para usar no nariz. A famosa piercing, né? O famoso piercing. Lembrando que ela era da região, qual região, gente? Da Babilônia, tá? Mas, entretanto, todavia, aonde que eles estavam morando? Em Canaã. Isso era um costume da época, tá, gente? Era um costume, as mulheres usavam, as mulheres persas, árabes, dessa região da Cananeia, essa região da Babilônia, era um costume elas usarem um piercing, tá? E aqui, nesse caso, representava que ela já estava com aliança com alguém. A gente não coloca aliança na mão? A gente coloca a aliança na mão, né? Para as pessoas olharem para a gente e ver o quê? Ah, ela é noiva, ela é casada, né? Naquela época, eles colocavam no nariz, tá? Isso era uma representação de que aquela moça já estava aliançada com outra pessoa, tá? Ou seja, ela não podia mais ser cortejada. Era o costume. Hoje, nosso costume mudou para a mão, mas antes era o nariz. E aí ele pegou também. Desculpa. Ó, o anel, ele tinha um peso de 6 gramas. Gente, era pesadinho, né? Para pôr no nariz. E 2 pulseiras de ouro com um peso de cerca de 90 gramas. Olha, 90 gramas de ouro nas 2 pulseiras. Essas 2 pulseiras representando as 2 casas de Israel, tá? Entenda. As 2 pulseiras. E perguntou: de quem você é filha? Diga-me, por favor, existe algum espaço na casa do seu pai para nós passarmos a noite? Olha que coisa linda isso. De quem você é filha? E você, de quem que você é filha? Tem algum lugar na casa do seu pai para a gente passar a noite? Na casa do meu pai há muitas moradas. Eu vou e vou preparar um lugar para vós. Ela respondeu: sou filha de Betuel. Betuel era o quê? O que significava Betuel? Lugar de encontro com Deus. Ai, gente, isso é lindo demais. O filho de Milca gerou para Naor e acrescentou: temos muita palha e forragem e espaço para passarem a noite. O que vocês lembram disso aqui? Quem passou a noite em um estábulo com palha e forragem? O homem curvou a cabeça e prostrou-se diante de Adonai. Encontrei a noiva. Graças te dou, meu pai. Encontrei a noiva. Então ele disse: bendito seja Adonai, Deus do meu senhor Abraão, que tem mantido seu amor leal por meu senhor, pois Adonai guiou-me à casa dos parentes do meu senhor. O jovem correu e contou à casa da sua mãe o que acontecera. Rebeca tinha um irmão chamado Labão. Quando ele viu o anel para usar no nariz e as pulseiras dos braços da sua irmã, aí eu paro. Labão era o quê, gente? Você acha que ele estava interessado no bem-estar da irmã dele, de casar com uma pessoa boa? Ou ele estava interessado no ouro e na riqueza da irmã dele? Olha o que ele viu primeiro. Quando ele viu o anel, quando ele viu a pulseira. O que hoje muitos pastores contratados, vamos pôr assim, eu ia falar outra coisa, mas contratados, o que os pastores, eles se interessam primeiro? Pela riqueza da igreja ou pela virtude do noivo? É só para vocês refletirem. Tem muito Labão por aí.
tá? Mas muito Labão, muito. Que eles têm uma aparência de santidade, porque sabe o que significa Labão? Branco. Eles parecem que eles estão embranquecidos, parece. Visualmente até parece que eles estão embranquecidos, mas por dentro, como dizia Yeshua, são, como é que é? Yeshua falou uma coisa tão, sepulcro caiados. Sepulcro caiados. Até parece, são brancos, parece que tem uma santidade, né? Mas é uma falsa santidade. Porque dentro eles são sepulcro caiados, eles estão só interessados na riqueza, tá? E aí quando ele viu a sua irmã contar o que o homem lhe dissera. Correu até a fonte e encontrou o homem em pé ali com os camelos. Ele disse: entre, você que foi abençoado por Adonai. Por que está em pé aí fora quando preparei lugar na casa em um local para os camelos? Então o homem entrou, e enquanto os camelos eram descarregados e lhes eram dada palha e forragem, trouxeram-lhe água para lavar os pés e os pés dos homens que estavam com eles. Muitas vezes vai acontecer isso aqui. E, de fato, já acontece muito, tá? Tem essa falsa aparência de devoção piedosa, mostrando-se... Desculpa. É isso mesmo, né? 2 Coríntios 3, que vai do 1 ao 5, como estariam os homens dos últimos dias? Com a falsa aparência de devoção piedosa, tá? Lavam até os pés, olha que humildade, mas o coração não é. No entanto, quando a refeição foi servida diante dele, ele disse: não comerei até dizer o que preciso. E Labão disse: diga. Ele disse: sou servo de Abraão. Adonai abençoou muitíssimo o meu senhor, de modo que ele se tornou muito rico. Claro, Abraão representava o próprio pai, o dono do ouro e dono da prata, aqui nessa lição, tá? E Yeshua era representado por Isaac. Rebeca, representado pela noiva, tá? E o servo Eliezer, representado ou pelos apóstolos ou pelo Espírito Santo, que conduz a noiva até o noivo. Então, pensando nisso, vamos lá. Olha só. Desculpa, eu perdi aqui, peraí. E ele lhe deu rebanhos, prata e ouro, escravos e escravas, camelos e jumentas. Sara, a mulher do meu senhor, deu a ele um filho quando era idosa. E ele lhe deu tudo o que possui. Olha Hebreus 1, do 1 ao 2. Eu coloquei isso hoje lá no meu status do WhatsApp. Tudo pertence a ele. Tudo foi dado para ele, tudo é por ele e para ele, são todas as coisas. Tudo o que o pai possui pertence ao filho. Todo o ouro, toda a prata, toda a riqueza desse mundo. Então, foi passado para o filho. Meu senhor fez-me jurar, dizendo: você não deve escolher uma mulher para o meu filho dentre as mulheres de Cananeia, entre a que eu vivo. Em vez disso, vá à casa do meu pai, dos meus parentes, escolha uma mulher para o meu filho. Eu disse ao meu senhor: e se nenhuma mulher desejar seguir-me? Representando se as pessoas não quisessem seguir Yeshua. Abraão respondeu-me: Adonai, em cuja presença vivo, enviará um anjo com você para tornar sua viagem bem-sucedida. O que é isso? O Espírito Santo. Nós somos convencidos por nós mesmos? Não. Quem convence? Quem veio primeiro para convencer o homem? Lembra que Yeshua falou? Vou enviar para vocês um conselheiro. Ele vai convencer a noiva. E, de fato, aqui está falando exatamente sobre isso. Ele vai enviar um anjo que vai tornar sua viagem bem-sucedida. Quem vai convencer a noiva? Vai ter a noiva, claro que vai.
E você deverá escolher uma mulher para o meu filho dentre meus parentes na casa do meu pai. E a casa dele era o quê? Na região da Babilônia, tá? A noiva, ela vem de Jerusalém, da cidade santa? Não. É só os judeus? Não. É só os evangélicos? Não. Está entre todo mundo, todo aquele que nele crê, todo aquele que for virgem, uma virgem, santa, pura, purificada, embranquecida, no sangue do Cordeiro. Então, vamos lá. E você deverá escolher uma mulher da casa do meu pai, e isso livrará você da sua obrigação feita sob juramento, tá? Contudo, se você chegar aos meus parentes e eles se recusarem a dá-la a você, também isso livrará você do juramento feito a mim. Por quê? Porque lembra que Labão, olha só, presta atenção nisso. Labão, o irmão de Rebeca, ele era o quê? Interesseiro. Então, ele poderia ali falar assim, não, ela não vai não. E o que muitas igrejas estão fazendo hoje? Eles não vão e não deixam os filhos entrarem no reino de Deus. Eles não participam e também não deixam os filhos entrarem. Então, muitos vão ter que cortar relacionamentos. O que Yeshua falou? Eu não vim aqui para trazer a paz. Eu vim trazer a guerra. Seu irmão vai brigar com outro irmão, o pai contra o filho contra o pai, a mãe contra a sua filha. Por quê? O que significa isso? Quebra de relacionamentos religiosos. Se você não quebrar essa religião que lhe foi apresentada, tá? E a mãe contra os filhos representa, não é só a mãe carnal, às vezes também, mas a mãe que foi apresentada para você, uma religião, uma idolatria, que você vai ter que ir contra isso para você se apresentar virgem, embranquecida no sangue do Cordeiro. E muitas vezes as pessoas lêem aquilo e não entendem, acham que é para brigar com a mãe carnal. Não é para brigar com a mãe, você tem que honrar seu pai e sua mãe. Agora, o que está querendo dizer? É muito mais profundo que isso. É você quebrar com a religião, é quebrar com a idolatria. E na religião, no que eu falo, no sentido religioso. Porque Jesus não pregou religião. Muito pelo contrário, com a samaritana ele falou o quê? Lá no poço. Você adorará o Pai em espírito e verdade. Porque ele é espírito e importa-se que os seus verdadeiros adoradores o adorem em espírito e verdade. Nem no monte, nem no templo. Mas em espírito e verdade. E aqui o que está falando? Que os parentes podem atrapalhar o casamento da noiva. Atrapalhar. Não deixar a noiva ir. Vocês não entram e não deixam eles entrarem. O que estava falando? Quem são esses parentes? Os marqueteiros religiosos. Que não deixam os filhos entrar. Não deixam. Por quê? Fica prendendo eles em cadeias de mentira, de idolatria. A gente sabe o tanto que as igrejas estão apostatadas. E não deixam essa noiva seguir até o noivo. Vamos acabar. Agora o 42. Por isso, hoje eu cheguei à fonte e disse, a fonte. Adonai, Deus do meu senhor Abraão, se tu tornares minha viagem bem-sucedida em seu propósito, então aqui estou. Em pé junto à fonte. Ó Deus, em pé junto à fonte da água da vida. Darei a uma das jovens que vier tirar água. Direi, né? Dei-me um gole de água do seu jarro. E ela respondeu, sim, beba, darei água para você e para os seus camelos. Então, que seja essa mulher que tu desejas para o filho do meu senhor. E antes mesmo de eu terminar de falar em meu coração, Rebeca chegou ali com seu jarro ao ombro, ela desceu à fonte e tirou água.
tirou água e deu de beber para outros. E quando eu lhe disse, por favor, deixe-me beber, ela de imediato abaixou o jarro no ombro e disse, beba, e darei de beber também aos seus camelos. Portanto, eu bebi, e ela deu água também para os camelos. Eu lhe perguntei, camelo, gente, representando ali pessoas sedentas, tá? O camelo, ele tá o quê quando ele vai beber água? Sedento. Então, ela deu o quê? Água de beber para os sedentos. Eu lhe perguntei, de quem você é filha? E ela respondeu, sou filha de Betuel, filho de a quem Milca gerou. Então coloquei o anel no nariz e as pulseiras nos braços, curvei a cabeça, prostrei-me diante de Adonai, e bendize Adonai, Deus do meu senhor Abraão, por ter guiado no caminho correto para obter a filha do irmão do meu senhor para o seu filho. Por isso, agora, se vocês intentam demonstrar graça e verdade para com o meu senhor, diga-me. Caso contrário, digam-me para eu me dirigir a outro lugar. Olha só. O Espírito Santo não faz exatamente isso? Se você não aceitar a verdade, o que ele faz? Ele se dirige para outro lugar. Não é exatamente assim? O que Yeshua falou quando os apóstolos iam pregar? Se ele não quiser ouvir a mensagem que vocês pregam, bata a poeira dos seus pés e vá para outra casa. Entendeu? É exatamente isso. Tanto os apóstolos como o Espírito Santo, ele simplesmente deixa o lugar, porque a pessoa não quer. Ela não quer ouvir a verdade, ela não quer participar da verdade. Pode deixar, Claudinha, vai ficar gravado, tá? Então, é exatamente isso. Se uma igreja apostatada não quer ouvir a verdade, o que o Espírito Santo faz? Ele sai. E ele se dirige para outro lugar, que queira a verdade, que queira a água viva. Labão e Betuel responderam, pelo fato de isso proceder de Adonai, não podemos dizer a você nada para o bem nem para o mal. Olha só. O que muitos Labão hoje fazem? Ah, é de Deus. Ah, mas eu não posso dizer se é para o bem ou para o mal. Por quê? Porque a pessoa não tem a verdade nela. Então, ela não sabe distinguir os espíritos, ela não sabe distinguir com sabedoria o que é verdade e o que é mentira. Ele não sabe. Entendeu? Muitos Labão por aí não sabem distinguir entre a verdade e a mentira. Rebeca está aqui. Olha o que ele faz. Chama a Rebeca. Rebeca está aqui diante de você. Pegue-a e vá. Que ela seja mulher do filho do seu senhor, como Adonai disse. Quando o servo de Abraão ouviu o que disseram, prostrou-se com o rosto em terra diante de Adonai. Então o servo tirou as joias de prata e de ouro e também as roupas. Roupas, gente. O servo representa que ele estava dando ali, tá? Lembra que Yeshua falou, compre de mim ouro refinado. Compre de mim vestes de santidade. Por quê? Porque é exatamente isso. Isso aqui estava representando as vestes de santidade. O ouro e a prata pura. E deu a Rebeca. Ela também deu presentes valiosos. E também ele deu presentes valiosos a seu irmão e a sua mãe. Então, ele e seus homens comeram, beberam, passaram a noite ali. Pela manhã, eles se levantaram e ele me disse, mande-me de volta para o meu senhor. Quem? O servo. O servo estava falando, mande-me de volta para o meu senhor. Tá? O irmão e a irmã de Rebeca disseram, que a jovem permaneça conosco mais uns dias, uns 10 pelo menos. Tá? 10 significa transformação. Porque eles queriam esses 10 dias a mais para transformar a noiva santa, limpa, pura, virgem, talvez transformar a cabeça dela e ela voltar para as coisas anteriores e não querer ir com o noivo, tá? É isso
que a palavra está querendo dizer. Muitas vezes é isso que acontece. As pessoas, ela aprendem a verdade, mas elas voltam para os seus parentes. E aí, os parentes que eu estou querendo dizer é para as coisas anteriores, para uma religião que ela participou junto com a família dela a vida inteira. Aí ela aprende a verdade, mas ela volta lá para agradar o homem, ou para si próprio, porque ela não consegue viver sozinha na verdade, sabe? E muitas vezes a gente volta para os nossos parentes, tá? Espirituais. Só que a noiva, ela precisa ser prudente. Por isso que ela tem que estar sempre com a lamparina cheia de azeite, porque se ela for uma virgem tola, ela não vai entrar. Ela não vai entrar. Ela tem que ser fiel até o fim, até o último dia. Fiel até o fim. Não adianta eu ser fiel até metade da estrada. Eu tenho que ser fiel até o fim, até o final, até o último dia. Nem que for o último dia da nossa vida ou o último dia nessa terra aqui. E ele lhes respondeu: não, olha o que o servo falou: não me atrasem, pois Adonai tornou minha viagem bem-sucedida, deixe-me voltar ao meu senhor. Eles disseram: chamaremos a jovem e veremos o que ela diz. Eles chamaram a Rebeca e lhe perguntaram: você irá com esse homem? Representando ali, né, o Espírito Santo da verdade. Você vai na verdade? Você vai deixar a gente? Você vai deixar o convívio com os seus parentes de fé, seus irmãos de fé? Você vai deixar? Você vai com esse homem a encontrar o noivo? Você vai deixar a gente? Aí o que ela respondeu? Irei. Irei deixá-los. Tchau. Tchau. Eu vou com o noivo. Glória a Deus, aleluia. Eu vou com o noivo. Aqui mostra a prontidão da noiva. Aqui mostra que ela escolhe a verdade. Ela escolhe o noivo. Ela escolhe uma nova vida, com novas vestes que ela acabou de ganhar do servo de Deus, representando o Espírito Santo da verdade. Ela escolhe o ouro puro refinado. Ela escolhe estar aliançada com o noivo. Então ela fala: irei, eis-me aqui. Eu vou para onde quer que ele vá. Não foi isso que a gente leu em Apocalipse, falando sobre os 144.000? Que vão com o cordeiro para onde quer que ele vá. É assim que a noiva tem que estar disposta a ir como cordeiro onde quer que ele vá. Então, eles enviaram Rebeca, sua irmã, com sua serva, com o servo de Abraão e seus homens. Eles abençoaram Rebeca com essas palavras: nossa irmã, que você seja mãe de milhões, e seus descendentes possuam as cidades de quem os odiar. Meu Deus. Vou ler de novo. Nossa irmã, que você seja a mãe de milhões e que seus descendentes possuam as cidades de quem os odiar. Vocês entenderam? Ela vai ser mãe de milhões. Milhões. Aqui não está falando de 1.000. Milhões. Representando o povo santo. Lembra? Quantos vai ter no grande multidão? Nenhum homem podia contar. Que lavaram as suas vestes durante a grande tribulação. Nenhum homem podia contar. Milhões. Então, Rebeca e suas acompanhantes montaram nos cavalos e seguiram o homem,
Assim, o servo levou Rebeca e continuou seu caminho. Enquanto isso, Isaac, representando Yeshua, olha que lindo isso. Certa tarde, depois de chegar da estrada de quê? Do poço do Deus vivo que me vê. Lembra? Quem deu o nome desse poço? Ele se encontrou no mesmo poço que a serva de Sara encontrou, falou com o anjo de Deus e ela batizou o poço em Poço do Deus vivo que me vê. Ele me viu e ele veio falar comigo e ele me trouxe esperança. No mesmo poço, Isaac encontra a noiva. Agora, peraí. Saiu para andar no campo. Olha que coisa linda. Ai, saiu para andar no campo. O noivo sai para andar no campo. Quando ele levanta os olhos, ele viu os camelos se aproximando. Os camelos aqui, gente, representam os anjos do Senhor, tá? O noivo sai. Olha, eu perdi longão aqui. O noivo sai para o campo, representando Yeshua vindo até as nuvens. Ele sai para o campo. E aí, quem leva a noiva até o noivo? Os camelos. São os anjos do Senhor, representando os anjos do Senhor. Porque a noiva será levada pelos anjos nos ares. Isso está, sabe aonde? Hebreus 1, 13 e 14. Quer ver? Eu vou ler para vocês. Hebreus, vou pegar aqui. Hebreus 1, 13 e 14. A qual... Ai, gente, peraí. Aí fica abrindo um monte de telinha aqui no computador e aí eu fico perdida aqui. A qual dos anjos disse jamais, assenta-te à minha destra até que eu ponha os seus inimigos por escabelo dos meus pés? Não porventura todos eles espíritos ministradores, enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação? Então, o que os anjos vão fazer? Eles são ministradores, enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação. Eles buscam a noiva, eles servem a noiva, são ministradores, tá? A favor daqueles que hão de herdar a salvação. Então, os anjos, aqui representados pelos camelos, e ela disse ao noivo, ela disse ao servo, quem é esse homem que anda no campo em nossa direção? Representando a noiva, quando olha para o céu e fala, meu Deus, todo olho verá, todo olho verá, todo olho verá. Quem é? Quem é? Quando o servo respondeu, é o meu Senhor. Quem é que vai confirmar isso para nós? Se Yeshua está vindo no dia do Senhor, o Espírito Santo vai nos confirmar. Então, o servo representa o Espírito Santo e vai nos confirmar, é o meu Senhor. E a noiva vai saber que é o Senhor, que está no campo. Olha só. Ela pega, então, o véu, representando o quê? As vestes de santidade. Vamos ver isso? Apocalipse 3:5. Apocalipse 3:5. Deixa eu pegar aqui.
Ao que vencer, será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida e confessarei o seu nome diante de Deus, do meu Pai e diante dos anjos. Vestes brancas. Agora, Apocalipse 19. Deixa eu ver aqui. Apocalipse 19. Gente, está horrível aqui, porque tô abrindo aqui, tá muito ruim. Peraí. Aqui. 8 e 9. Não, desculpa. 7 e 8. Regozije-nos e alegre-nos, demos glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já a sua esposa se aprontou. Olha aqui, ela se apronta. Ela veste o véu. E foi-lhe dado que se vestisse um linho fino, puro e resplandecente, porque o linho fino são as justiças dos santos. Ou seja, ela foi justificada, santificada, e agora ela recebe vestes novas, tá? E aí ela pega o véu, se cobre com a justiça, com a retidão, com a santidade. E o servo contou a Isaque tudo o que fez. Então Isaque levou-a para a tenda de Sara. Isso daqui, a hora que eu fui pesquisar ontem, porque eu vou ser bem sincera com vocês, eu falei assim, mas por que ele levou a tenda de Sara? Aí eu fui pesquisar, porque eu não tinha esse entendimento. Aí eu fui assistir um vídeo daquele menino que eu sempre compartilho com você, Graça e Conhecimento, do canal dele no YouTube. Gente, eu fiquei assim. Vamos lá, eu vou apresentar aqui para vocês, aqui no. Ai, peraí. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver onde que eu vou pôr nova guia aqui para mim poder colocar o texto bíblico para vocês. Gálatas 4:26. Vou ler aqui. Ó. Mas a Jerusalém de cima é livre, a qual é mãe de todos nós. Agora eu vou ler Apocalipse 21, do 1 ao 3. Espera aí. 26. Deixa eu só ver se o 25 aqui fala sobre Sara, porque está falando sobre ela. Aqui. Deixa eu ver. Aqui. Agar representa o Monte Sinai, na Arábia. Eu estou lendo Gálatas 4:25, tá? E correspondente à atual cidade de Jerusalém, que está escravizada com seus filhos. Ele está falando sobre Agar, sobre a escrava. A escrava não, a serva de Sara, que é o quê? Escravo. Está escravizada com seus filhos na Jerusalém de baixo, tá? Filhos escravizados, aqueles que são o quê? Trancafiados, que são o quê? Acorrentados, com doutrinas de homens. Esses são os filhos da escrava. E os filhos da livre? Sara, ela é a nossa mãe, que é a Jerusalém do alto, que é livre. Não tem nada a ver com o terrestre. Quando Isaac leva a noiva para a tenda de Sara,
significa o arrebatamento, a noiva sendo levada para Jerusalém do alto. E Apocalipse 21, 21, do 1 ao 3. Não sei se é melhor abrir a Bíblia aqui ou aqui. Porque, essas coisinhas me irritam. Olha só. Aí eu não consigo ler, peraí. Deixa eu puxar aqui. Bom, vamos lá. Vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. O mar significa as multidões. Mar, na Bíblia, significa as multidões de povos. E eu, João, vi a santa cidade, a Nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, preparada como a esposa adornada para o seu marido. E eu ouvi uma grande voz do céu que dizia: eis que o tabernáculo de Deus está com os homens, pois com eles habitará, e eles serão seu povo, e o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus. Então, presta atenção. Quando João vê a Jerusalém de cima, tá? Ele está falando sobre uma noiva. Ele está falando sobre um povo. E já não existia outro povo. O mar já não existe. Lembra que a besta sai do mar? Ele sai da multidão, a besta. Esse mar significa as multidões, os povos, as nações. E o mar já não existe. Aquela terra que existia antes não existe mais. Aquele céu que existia antes não existe mais. Agora nós somos a Nova Jerusalém, a Jerusalém do alto, a noiva, que foi preparada e adornada e santificada pelo sangue do Cordeiro, foi arrebatada e agora faz parte da Jerusalém de cima. Por isso, quando fala que Isaac pega e leva na tenda de Sara, ele está falando sobre o tabernáculo de Deus, que agora, depois do arrebatamento, a tenda de Deus estará com a humanidade, e habitará com ela, e será o seu povo, o seu Deus. E quem é o tabernáculo de Deus? Yeshua. Dizendo que o noivo agora pertence à noiva, e a noiva pertence ao noivo, tá? E se você não for um com Yeshua, você não é um com o Pai. Porque quem não tem o filho não tem o pai. E quem não participa dessas bodas do Cordeiro, infelizmente, a noiva, ela precisa estar com o noivo, na tenda, no tabernáculo. E quando o noivo leva ela para a tenda de Sara, que representa a Nova Jerusalém, Rebeca tornou-se sua mulher, e ele a amou. Assim, Isaac foi consolado pela perda da sua mãe. Representando, lembra que Sara era a princesa, né? E a tenda de Sara representa a Nova Jerusalém, a mãe que foi prometida, o filho da promessa. E todos os filhos de Sara, da aliança que Deus fez com Abraão, Sara, a livre, não a escrava, representa os filhos de Deus por meio de Yeshua, tá? Então, tudo isso aqui representa uma coisa só. Rebeca, ela aceitou o convite dos apóstolos, do Espírito Santo, para ir com o noivo. O que representa para nós? Será que nós estamos aceitando o convite de deixar a nossa parentela e seguir com o noivo?
É essa a pergunta que fica dessa lição. Será que nós estamos preparadas verdadeiramente para deixar tudo aquilo que foi ensinado para nós? Para deixar tudo aquilo de errado que a gente aprendeu? Tudo que a nossa vida pregressa? Todas as coisas más que nós fizemos para ir com o noivo? Será que nós estamos preparados para isso? Para verdadeiramente aceitar esse convite do Espírito Santo que foi feito a você e verdadeiramente ser embranquecida, ser virgem, ser santa, no sentido de santidade que vem de Yeshua, não se contaminar com idolatria, não se contaminar com impurezas da carne, não se contaminar com coisas desse mundo. Quem ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Quem não for santo não verá Deus, porque Deus é santo. Então, seja uma noiva preparada, cheia do Espírito Santo, cheia da palavra de Deus, obediente, para que você possa, além de beber da água, você servir outros sedentos. Porque é isso que essa lição também vem falando. Se a noiva não serve, ela nem seria noiva. Porque a fé sem obras, ela é morta. Ide, portanto, e fazei discípulos. Isso é uma ordem. Isso é uma ordem. Servo mau. Aquele que não faz o que o próprio Senhor falou para fazer. É um servo mau. Então, é isso, meus irmãos, tá? Essa lição é muito profunda. Essa lição é muito maravilhosa. Essa lição, ela mostra o quanto nós, quanto filhos de Deus em Yeshua, quanto nós analisarmos a nós mesmos, o quanto que nós estamos servindo a igreja do Senhor. Pode abrir o microfone, Drica. Então, eu estava refletindo sobre o que você falou de servir, né? O ser humano acho que é o único ser egoísta, assim, porque tudo que Jesus fez, tudo que Deus fez foi para se servir um ao próximo. Até a natureza, ela veio para servir. A água, ela associa outras pessoas, não a si mesma, ela serve, né? Só o ser humano que precisa realmente estar em Jesus para poder ter esse conhecimento da servidão, que nós estamos aqui para servir, né? E outra coisa que você falou sobre aliança, né? Você vê explicitamente como Deus é um Deus de aliança. Quando ele une pessoas, né? Para o mundo, está unindo pessoas, relacionamento, e muito mais além. Ele une propósito, né? E o propósito da união é exatamente para que a gente possa glorificá-lo, né? E ter descendentes que adorem a ele. Então, você trazendo assim para o dia a dia, quando a gente pensa em casamento mesmo de homem e mulher, no sentido que o mundo fala para casar e ter filhos para o seu gozo mesmo, para si mesmo. Mas é muito mais além, né? É muito mais profundo quando a gente entende essa aliança. Por isso que o Senhor, ele fala, quando uma pessoa se divorcia, estou levando mais para esse lado, realmente ela não pode casar novamente, porque ela tem uma aliança com aquela pessoa, né? Exatamente. Quando ela se casa novamente com outro, ela vira uma adúltera. Essa é a realidade, tá? É a realidade bíblica, é a realidade que Deus mostrou com Cristo e a igreja, quando Yahvé, do Antigo Testamento, tá? Ele fala que o povo dele se adulterou, ele está mostrando exatamente sobre isso, sobre um casamento. Ele se aliançou com o povo, como um casamento, esse povo foi adúltero, então, o que ele faz? É como se ele tivesse um divórcio, né? Aí, para que essa mulher ela pudesse se casar novamente, esse marido teria que morrer. Entendeu? O que acontece? Yeshua vem, morre por nós, para poder se tornar noivo novamente dessa mulher. E anteriormente foi adúltera, mas que agora
em Yeshua, recebe vestes novas de santidade, porque agora ela é viúva, então ela pode se casar novamente, somente quando o marido morre. E isso representa muito além de um casamento humano. Está falando sobre Deus e a igreja. Deus, o Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra, se casando novamente com um povo, se aliançando novamente com o povo, uma aliança renovada, uma aliança em Cristo, uma aliança pela fé. Mas a fé sem obras, ela é morta. Então, a noiva, ela precisa servir sempre. Ela não precisa ser só virgem, linda, maravilhosa, adornada, mas se ela não servir, ela não presta. Entende? Ela não presta. Porque o que é que Eliezer falou? Que ela tinha que vir, dar água para ele e dar água para os camelos. Servir os sedentos. Então, a gente precisa entender que vai muito além do que simplesmente um casamento de homem e mulher, onde hoje as pessoas quebram alianças tão facilmente, principalmente com Deus, né? Quebra todos os dias aliança com Deus. Vai muito além disso. É o lado espiritual da gente. A gente precisa pensar muito mais no lado espiritual isso do que no carnal. Porque quando a gente pensa nas obras da carne, elas são infrutíferas, mas as obras do Espírito, elas geram frutos, frutos de santidade, frutos de obediência, frutos de servidão, tá? E porque você não vai ser egoísta, você não vai pensar só em você, você vai pensar no outro. Ah, eu quero ser salva, mas e os outros? Será que eles não querem? Será que eles não têm o mesmo direito de você de também beber dessa água? Também beber da fonte da água da vida, para que eles possam se salvar? Eles também não têm que conhecer a verdade? Então, é sobre isso. E aliança e casamento terreno, ela tem que se espelhar no casamento de Yeshua com a igreja. O marido tem que tratar a esposa assim como Cristo ama a igreja. E a mulher precisa cuidar da família e do marido assim como a noiva, prestimosa, servidora, cuida dos sedentos. Então, você vai cuidar. O teu primeiro ministério é a sua casa, trazendo isso para a nossa realidade entre homens e mulheres, né? E assim, você espelhando entre a igreja e a noiva, né? Desculpa, a igreja e o noivo, e entre a mulher hoje, a esposa e o marido terreno, você vai trazer isso para sua casa. E aí você vai trazer tudo que Jesus ensinou para a gente, que vai muito além de simplesmente seguir a lei. É a lei mais o amor, porque ele nos amou de tal maneira que deu seu filho a fim de nos resgatar da ira do cordeiro, a ira de Deus, né? A ira do cordeiro, no final. Então, é muito além, vai muito além, muito mais profundo que isso, do que simplesmente um casamento humano, terreno, carnal, é muito além disso. E é isso, minhas irmãs. Acho que hoje a gente passou da hora, né? 9h37 já, mas é que é muito profundo, né? Muito obrigada, Drica. Muito obrigada pelo seu comentário. Muito obrigada, minhas irmãs, tá? E se vocês tiverem alguma dúvida, aí depois a gente vai comentando lá no grupo, tá?